acompanhe. Aqui no Evangelho de Lucas 17. Lucas 17. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Amém? Amém? Os irmãos podem se assentar no nome de Jesus. Irmãos, aqui esse texto, essa parte aqui, aumenta-nos a fé, aqui é uma resposta, né, dos discípulos aqui para o discurso que Jesus já vinha fazendo nos versículos anteriores. Aqui no versículo 3, né, a conversa começa aqui no versículo 3, né, que engloba esse assunto aqui. O versículo 3 fala assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Aqui Jesus está falando sobre perdão, né? E os apóstolos responderam: Senhor, aumenta-nos a fé. Então aqui Jesus não estava dizendo até esse momento, né, que eles iam ficar ricos, que eles iriam ter carro do ano, que eles iam ter vitória terrena. Não, ele estava dizendo acerca de coisa espiritual. Ele estava dizendo acerca de perdão, né? E perdão é uma coisa fundamental na minha e na tua vida, porque Jesus fala assim: se vós não perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Então, irmãos, isso é muito sério, porque se eu quero o perdão de Deus quando eu peco, o perdão de Deus para a minha vida, entre tantas coisas, está condicionado se eu libero perdão para o meu irmão, né? Deus, entre outras palavras, né, parafraseando esse texto aqui, quando eu oro e peço: Senhor, me perdoa porque eu fiz isso e aquilo, aí Ele olha e diz: não, porque você não perdoou o teu irmão. Então, às vezes, a minha vida e a tua está travada por causa de falta de perdão, irmãos. Quem é que eu e você tem que perdoar? O perdão não é uma coisa da nossa natureza humana, é uma coisa da natureza divina de Deus, que só o Espírito Santo pode fazer na minha vida e na tua. Porque eu e você, a gente é pecador por natureza. O apóstolo Paulo fala que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Jeremias fala que as misericórdias do Senhor é a causa de eu e você não sermos consumidos a cada manhã. Então eu e você não está aqui hoje, não é por causa do dom que eu tenho, não é por causa do dom que você tem, não é por causa da chamada que eu tenho, da chamada que você tem. Eu e você estamos aqui hoje por graça e misericórdia de Deus. E a graça significa favor imerecido de Deus. Então, irmãos, se eu e você, se Deus nos perdoa, eu e você tem que liberar perdão. Porque a minha natureza e a tua é maligna. A nossa natureza diz o quê? Olho por olho, dente por dente, né? A gente diz assim: eu vou me vingar, eu vou mostrar com quantos paus se faz uma canoa. A gente é assim, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Essa é a minha natureza e a tua. Mas o Espírito Santo de Deus está falando para eu e você hoje: perdoar. Quem é que eu e você tem que perdoar? Irmão, é uma coisa que eu e você, na nossa capacidade humana, a gente não consegue. Porque a gente é vaidoso, a gente tem soberba, a gente não consegue liberar perdão. Por isso que eu e você precisamos do auxílio do Senhor. Por isso que Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Às vezes a gente está tentando com as nossas próprias forças, com a nossa própria capacidade. Deus está falando: não! É quando eu e você entregarmos nas mãos do Senhor. Por isso que Paulo fala, o apóstolo Pedro fala, lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Por isso que o salmista fala no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, mas ele fará. Eu e você, a gente tem que entregar ao Senhor toda a nossa amargura, toda a nossa mágoa, todo o nosso ressentimento, nossos recalques, nossas frustrações.
A gente tem que colocar os pés do Senhor, irmão. Porque se um psicólogo, ele tem o poder, se a pessoa quando entra no psicólogo, ainda mais mulher, né? Mulher é assim. Porque eu e você que é homem, né? A gente está com algum problema, a gente, né? A gente quer uma solução para resolver aquele problema, né? A gente vai contar o nosso problema para alguém, a gente espera que aquela pessoa, ela traga uma solução para a gente. Mulher não, né? A Stephanie é assim também. Ela desabafa e tá bem. Não dei conselho nenhum para a mulher. Só dela falar, ela já se sente bem. Mas Jesus não faz nada para a mulher, tá bem, né? Aí queria me matar, falar que tava com alergia a mim. Aí só dela botar raiva para fora, passou. Né? Então se eu e você, irmão, que a gente vai no psicólogo, a gente desabafa, a gente já se sente bem com um ser humano, imagina, né, você faz isso com o teu marido, com a tua mulher, imagina com o Senhor. Coisas que são imperdoáveis, coisas que marcam a nossa vida, o Senhor tem poder. Na minha e na tua vida, a gente liberar o perdão. E eu vi uma frase de perdão, de um filósofo, é até ateu ele, né? Mas ele é um estudioso da Bíblia, que ele fala que o perdão, ele fala assim, ó, é Luiz Felipe Pondé o nome desse cara. Ele fala assim, que a justiça é um empate, né? A justiça é eu dar à pessoa aquilo que ela merece. Agora o perdão não. O perdão é quando eu dou à pessoa aquilo que ela não merece. Ela não merece perdão, mas eu estou dando perdão. Perdão é isso. Olha que coisa maravilhosa. Mesma coisa Davi, né? Davi ele falou assim, ó, o profeta Natan chegou, jogou aquela casca de banana para ele, falando, ó, tinha um homem pobre, ele só tinha uma ovelha. Aí veio o visitante, tomou o único animal que aquele pobre tinha. Aí Davi falou, mata ele. Aí o profeta Natan falou, esse homem é você. Você ficou com a única mulher que você não podia ficar. Você tinha o harém, você tinha tudo, mas você foi onde você não podia ir. Aí ele falou, esse homem merece a morte. Natan falou, esse homem é você, mas o Senhor vai te perdoar. Então o perdão é quando eu dou a uma pessoa aquilo que ela não merece. O perdão, irmão, nos liberta. Às vezes a gente, sabe, um fato que aconteceu há 30 anos atrás, se a gente toca no assunto, né, a gente tem aquele ressentimento, a gente sente de novo. Eu vi uma entrevista do Michael Jackson, né, quando ele estava em vida. O camarada era o rei do pop, né, conhecido no mundo todo, tinha toda aquela fama, aquela glória. Aí, na hora que o repórter perguntou do pai, ele não conseguia falar do pai dele. Ele não conseguia falar, ele chorava. Ele não conseguia falar do pai, por quê? Porque quando a gente não libera perdão, a gente tem aquele ressentimento, a gente não consegue falar daquele assunto, né? A gente não consegue falar, porque quando a gente fala, a gente ressente aquela emoção que a gente sentiu na hora que a gente sofreu aquele acontecimento. Por isso que o Senhor fala para mim e para a tua vida, perdão. Por quê? Porque o perdão nos liberta do passado. Porque Deus tem grandes coisas para o nosso futuro. Mas enquanto eu e você ficar guardando mágoa do que se passou, do que eu não tenho poder para resolver, Deus não vai fazer. Chega falando, filho, perdoa, libera perdão. Não tem a ver com o que me fizeram. Eu não estou concordando com o mal que me fizeram. Deus está falando, libera perdão, porque tem um futuro de maravilha para a tua vida. É por isso, irmão. Mas a gente no nosso orgulho, por isso que Deus fala assim, ó, Deus detesta o soberbo, porque quando eu e você fica soberbo, a gente não quer fazer do jeito do Senhor, a gente quer fazer do nosso. A gente fala assim, que perdão o quê? Perdão é coisa de otário, eu vou perdoar nada, eu sou algum trouxa, eu sou algum idiota, para perdoar? Falei saco de pancada? Você tem o sangue de barata não? Mas não, irmão, o perdão nos liberta. O perdão faz eu e você nos libertar do passado. Apesar de todo o mal que me fizeram, o que te fizeram, apesar de você ter sofrido o que você sofreu, que só você sabe. Só você sabe, ninguém sabe. Porque só sabe quem passa. Né? Falar que é lindo, é maravilhoso, né? Causa emoção, mas viver é outra coisa. Só você sabe o que foi. Mas Deus está falando para você, libera o perdão, se destrava disso.
Porque existe futuro para você. Não é essa dor, essa derrota, essa traição, essa frustração que vai te parar. Não é isso que vai marcar a tua vida. Libera perdão. É o que Jesus está falando. E para a gente crer nisso, irmão, só pela fé. Porque se a gente tentar racionalizar tudo de Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente raciocina o que é mundo dos homens. Mas Deus transcende a lógica humana. Por isso que o apóstolo Paulo fala: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quão insondáveis são os juízos de Deus. Quão inexplicáveis são os seus caminhos. O caminho de Deus não se explica. Não se explica. Irmão, a gente tem uma ideia enganada. Eu e tu, a gente acha que só porque a gente é de Deus, a gente tem muito fogo, é muito poderoso, sabe? A gente acha que tem que entender tudo que Deus faz na nossa vida. A gente acha, não, eu não vou fazer não, porque Deus não me explicou. Não, então, não vou fazer não. Tá um mistério assim, eu não entendi esse mistério, né? Não estou entendendo não. Mas tem coisa que não é para eu entender na hora. Tem coisa que não é para eu entender na hora. E Deus continua sendo Deus. Vai ver a vida de Jó. O próprio Deus deu testemunho dele. Deus falou para Satanás: tá vendo aí, meu filho Jó? Reto, íntegro, se desvia do mal. Não foi amigo que falou, foi o próprio Deus que deu testemunho de Jó. Ainda assim, com aquele homem íntegro, reto e que se desviava do mal, aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Ele entendeu? Não. A gente que está de fora que entendeu. A gente estava lendo aqui, mas se põe no lugar dele, irmão. O cara perdeu no lado financeiro, no lado familiar, tudo ao mesmo tempo. Olha aqui. Imagina, saúde, tudo. O cara perdeu tudo ao mesmo tempo. Imagina. Tu tem carro aí, começar a andar de BRT. Coisa linda, né? Eu sou mistério, né? Provação, tem misericórdia. Eu vou falar, tá repreendido. Isso é da carne. Imagina, irmão, tem carro, 1.8, 1.5. Aí começa a andar de BRT. Fala: Senhor, tem misericórdia do teu filho. Pessoa, tu ganha 5 salários, vai para o emprego, ganha 1,5, tu fica: Jesus, tem misericórdia. Aí começa, né? Tira o filho da escola particular. Aí tem Amazon, Disney e Netflix. Aí fala assim: meu filho, só não fico com gato porque é pecado, senão fazia até um leão aqui. Foi Jó, irmão. Jó passou por tudo isso. E ainda assim, ele acreditou. Ele não entendeu nada. Mas aí ele falou para a mulher: receberia o bem do Senhor e não o mal? A mesma coisa é você. A gente tem que acreditar, ter fé. Por isso que os apóstolos responderam: Senhor, aumenta-nos a fé. Porque para eu acreditar nesse negócio de perdão aí, fazer isso aí, da minha natureza eu não consigo. Aí Jesus responde: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Olha aí, se eu e você tiver fé como um grão de mostarda, a gente pode fazer coisas maravilhosas. Irmão, é verdade. Creia, acredita no Senhor, tenha fé. Aqui eu até marquei esse texto aqui, em 2 Coríntios 1, fala uma coisa muito linda aqui, ó. O apóstolo Paulo fala aqui, cadê aqui? 2 Coríntios 1, até marquei aqui, ó, versículo 8. 2 Coríntios 1, 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Aqui o apóstolo Paulo passou coisas, eu olhei esse texto aqui, eu dizia muito, né, que Deus não permite um sofrimento acima do que eu posso suportar. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo aqui para a gente mudar a nossa crença, porque ele está dizendo aqui, ó,
porquanto, versículo 8, porquanto foi acima das nossas forças. Às vezes, Deus permite uma tribulação que é acima da tua própria força. Por quê? Porque quando alguma coisa foge da minha força, do meu controle, da minha estrutura, o que acontece? 2 Coríntios 12. Porque quando sou fraco, então sou forte. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Por isso que às vezes, irmão, Deus nos esmaga, nos humilha. Para quê? Para a gente perceber que a gente depende dele. Porque se ficar... Eu lembro que antes de eu casar com a Stephanie, eu tinha dinheiro sobrando. Depois entrou uma má fase. Aí meu pai ficou afastado do emprego. Eu tive que ajudar em casa. Aí, rapaz, até a baratinha no cofrinho, até ela morreu de fome que não tinha mais nada. Eu tinha dinheiro e eu confiava em mim, mas Deus falou assim, ah não, agora... Aí, depois eu falei assim, não vai dar não, sabe? Aí quando tu fala assim que tu tem fé, mas quando tu fala assim, vai dar não. Assim, vai dar não, não vai dar. E deu. Aí tu vai te perguntar assim, como é que eu paguei aquele casamento e comprei tudo que tinha comprado? Eu falo, não sei. Se alguém me chama assim, meu filho, dá uma palestra aí que tu vai ensinar os noivos a planejamento financeiro, tudo isso aí. Eu falo assim, amigo, não vai durar um minuto a palestra. Que eu não sei como é que foi Deus, eu não sei como é que eu fiz. Que um assalariado que anda no 383, 300, 793, quer que eu fale tudo? Fica aqui até amanhã, dá um salmo 119. Com esse sai tudo. Sou PhD, doutorado em Harvard nessa matéria aí. Mas foi Deus. Deus permite, às vezes Deus está permitindo você passar alguma coisa aí para você perceber que não é você, é Deus que vai fazer. Aí para quando a bênção vir, eu e você não ficar soberbo, não ficar com o nariz empinado, não, irmãos, porque olha, glórias a mim, sabe? Olha, eu sou fenomenal, eu sou a 4ª pessoa da Trindade, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, Felipe, 13º apóstolo. Todo segundo tempo ele entra. Não, às vezes Deus permite, ele nos esmaga para a gente perceber que é ele. Para a gente perceber, igual o Gideão. Deus falou assim, é muito povo que vai contigo. Aí foi reduzindo. Aí depois Deus explicou para Gideão, sabe por que eu fiz isso? Porque se você for de igualdade contra os midianitas, Israel vai dizer, foi a força do meu braço. Então eu quero que você vá em desvantagem para a glória ser minha. E Deus fala o quê? O que Deus fala? A minha glória não darei a outrem. Deus não divide a sua glória com ninguém. Tudo que eu faço e você faz é para a glória dele. É para ele ser glorificado. Não é para ele ser glorificado, é para ele ser glorificado. Então, irmãos, tenha fé, creia no Senhor. Saia daqui hoje crendo. Tenha por pior que seja o cenário na tua vida, creia. Libera perdão. Se apegue ao Senhor, que o Senhor vai te dar força para você vencer coisas que você nem imagina. Porque não é você, é o Senhor em você. É o Senhor em você. Deus está com você. E se você tiver fé, a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que dele se aproxima creia que ele é galardoador daqueles que os buscam. Então, se você crê no Senhor, ele vai te dar um galardão. O que é um galardão? Uma recompensa. Creia, confia, saia daqui crendo. Deus colocou essa palavra no coração do pastor para que de segunda e segunda-feira, como diz a Bíblia, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cada segunda-feira que tu vem aqui é uma injetada de fé no teu coração, na tua mente, para que você possa crer que você vai chegar no lugar que Deus te prometeu para a honra e para a glória dele. Amém? Creia tão somente que a vitória é tua, porque aquilo que Deus te prometeu não tem capeta, não tem economia, não tem pandemia, não tem demônio, não tem Golias, não tem ímpio, não tem gente mais forte que você, não tem fofoca, não tem inveja que possa impedir de você receber aquilo que Deus tem para você. Amém? Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.